Amém? Livro de Atos, abra comigo, capítulo 2 do livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 2. Vamos começar a partir do versículo 6. Atos, capítulo 2, a partir do verso 6. Acharam aí? Amém? Quem estiver sem Bíblia, pega carona com o irmão que estiver do lado aí. Em nome de Jesus, na bênção. Atos 2, 6. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que ouvimos cada um na sua própria língua nativa? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejais isso notório, escutai minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Podem sentar. Eu peço a todos que evitem estar levantando e tomar água, ir ao banheiro, só realmente em extrema necessidade, para que possamos aproveitar de Deus esse momento, e também por respeito à palavra do Senhor. O momento principal do culto é a palavra. Todo culto é bênção de Deus, mas esse momento é o momento principal. Então, não por quem está aqui, mas por aquilo a quem nós nos reunimos, para nos alimentar da palavra. Amém, gente? Então, aguenta aí, fiquem tranquilos. Estamos aqui hoje para entender mais um pouco e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós vemos aqui um mover de Deus, logo após o que nós conhecemos como Pentecostes, o derramar do Espírito a todos aqueles que estavam reunidos. O Espírito do Senhor veio em forma de línguas de fogo para aqueles que estavam reunidos, orando juntos naquele cenáculo. Saíram com ousadia de Deus e começaram a falar, pregar e manifestar os grandes feitos de Deus, os prodígios do Senhor. Amém, meus irmãos? Tudo aquilo que Deus tinha para cada vida e para cada um. E eles ficaram ouvindo, ficaram pasmo com tudo aquilo que estava sendo apresentado. Cada um entendia e ouvia na sua própria língua. Havia naqueles dias de festas em Jerusalém, povos de várias nações, como está aqui descrito, e cada um ouvia na sua própria língua. Mas apesar de ouvir, eles não entendiam o que estava acontecendo. Então Pedro, como nós vimos aqui, cheio do Espírito, ele vem e mostra e revela. E ele fala: olha, chegaram a pensar que estavam bêbados. Eu quero dizer para vocês, esses homens não estão bêbados. Estamos ainda no começo de um dia. Ninguém aqui está bêbado. E começou novamente a explanar. Falou: olha, o que está acontecendo aqui é o seguinte: está cumprindo uma profecia que foi dita há muito tempo pela boca do profeta Joel. E aqui ele relata essa profecia de Joel.
Amém, meus irmãos? E eu quero estar pegando esse ponto com vocês nessa noite, para entendermos. O nosso Deus é Deus de revelação progressiva. Amém, igreja? Fala assim, o meu Deus é Deus de revelação progressiva. O nosso Deus é Deus que vai sempre à frente. Ele não retrocede. O nosso Deus é Deus que vai sempre apresentando algo novo e algo sempre melhor e maior. Ele é Deus que age desta forma. Haja vista, por exemplo, o que ele disse ao profeta Ageu, quando aquele povo voltou do exílio da Babilônia e reconstruíram o templo, a maneira como o templo foi reconstruído, com materiais de sucata, aqueles que já tinham visto o outro templo ficaram assim desesperados, mas Deus mostrou para eles a revelação progressiva, e disse através da boca desse profeta, olha, a glória desse templo será muito maior do que a anterior. Amém, meus irmãos? E eu quero que hoje a gente venha entender esse princípio de Deus nas nossas vidas. E quando Pedro fala e diz, olha, o que está acontecendo aqui, pessoal? Todos que estão ouvindo, eu quero dizer para vocês o que está acontecendo aqui. É uma revelação que foi dada ao profeta Joel. E o profeta Joel recebeu uma revelação de algo que não seria no tempo dele. Essa parte não seria para o tempo dele. Seria para os últimos dias. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo, os últimos dias. E esse ponto eu quero que hoje a gente venha entender. Você que veio, você que está aqui, nós que estamos aqui nesse culto, Deus tem uma palavra rema para nós. Amém? Se ali em Pentecostes, isso que nós vimos aqui, um agir sobrenatural de Deus, um poder de Deus, agindo através daqueles apóstolos. Gente, coisas maiores e melhores ainda virão. Amém? Se Pedro teve a revelação, e não só ele, como os outros apóstolos, tiveram a revelação de que eles já estavam nos últimos dias, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, aquilo que aconteceu, o mover de Deus pelo Espírito Santo com aqueles homens, estava apenas começando. Se para eles eram os últimos dias, imagina para nós, em que sinais têm sido aí latentes, a respeito do que está acontecendo e vai acontecer. Você crê nisso? Fala assim comigo, Deus tem muitas maravilhas e poder para a minha vida. Amém, meus irmãos? Agora vamos então entender isso. Pedro, inspirado pelo Espírito, ele trouxe ali a revelação do que estava acontecendo, daquilo que foi dito pelo profeta Joel. Volta aí na sua Bíblia um pouquinho, vamos lá no profeta Joel, vai comigo. Vamos pegar ali capítulo 2 agora. Nós estávamos no capítulo 2 do livro de Atos. Agora vamos no capítulo 2 do profeta Joel. Amém? Eu quero que hoje a gente venha entender alguns princípios de Deus. Eu quero que hoje a gente venha entender. Pedro falou assim, olha, eu quero que vocês entendam, Deus disse através de Joel, nos últimos dias irá acontecer isso, aquilo. Agora vai comigo, no profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Acharam aí? Joel, capítulo 2, versículo 28. E depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visão. Até sobre os seus servos e suas servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Amém? Então nós vemos aqui aquilo que Pedro falou lá na frente. Agora há algo aqui, eu comento sempre, eu falo, o pessoal até brinca comigo, mas eu quero que hoje, em nome de Jesus, a gente preste atenção nos detalhes da palavra. É importante nós entendermos os detalhes da palavra. Pedro lá na frente, em Atos capítulo 2, antes de falar a respeito dessa profecia, Pedro era judeu, conhecia da palavra, ele participava das sinagogas, ele participava da explanação da palavra, ele sabia quem era o profeta Joel, ele sabia da responsabilidade de não mudar a palavra, mas ele diz lá, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito. Amém, meus irmãos? Agora olha o que realmente disse o profeta Joel.
e depois derramarei do meu Espírito. Amém? Será que Pedro errou? Será que ele mudou a palavra? Não. Quando Pedro disse, nos últimos dias, diz o Senhor, ele já estava entendendo que aquilo que foi dito pelo profeta Joel estava começando a realmente estar acontecendo naquele momento, naquele dia, em Pentecostes. Amém? E aqui nós vemos que o profeta Joel, ele mostra algo que iria acontecer. Volta um pouquinho no capítulo 2, versículo 23, para nós irmos alinhavando aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Fala assim, o meu Deus é Deus de poder. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo não foi embora. O Espírito Santo continua com a igreja. E o Espírito Santo está ansioso para terminar tudo aquilo que Deus prometeu. Amém, meus irmãos? Nós estamos ansiosos com a vinda do Senhor. E Deus, em contrapartida, está ansioso para trazer a noiva para junto dele. Olha que interessante, volta um pouquinho no versículo 23 do capítulo 2, para nós entendermos como foi revelada esta palavra a Joel. Não, eu quero pegar aqui alguns pontos. E aqui no versículo 23 diz o seguinte: alegrai-vos, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Fala assim comigo, Ele dá em justa medida a chuva. E continua dizendo, Ele faz descer a chuva a temporã e a serôdia, como outrora. Amém, meus irmãos? Quando Joel, ele tem essa revelação, Deus começa a mostrar para ele falar. Eu já expliquei aqui, já falei, os profetas, homens e mulheres de Deus, assim como hoje, Deus traz revelação, Ele mostra algo que às vezes é para aquele momento, para aquele povo, naquela hora, como também mostra algo que irá acontecer. E aqui, Deus estava mostrando para Joel, quando ele falou, olha, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Realmente, foi depois do sacrifício de Jesus, depois em que o preço foi pago, e começou lá em Pentecostes. Amém, meus irmãos? E eu quero que você entenda um princípio da palavra de Deus para nós nessa noite. Porque em nome de Jesus, nós vamos sair daqui essa noite, entendendo e aguardando, pedindo um sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Quando Deus mostra, Ele diz assim, alegrai-vos. Vira para o seu irmão, está ao seu lado e fala assim, se alegra, meu irmão. Amém. Se alegra. Ele diz, olha, vocês são filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida. Aqui, Deus está mostrando, antes de falar do derramar do Espírito em toda a carne, Ele começa a dizer, olha, se alegra, porque Deus é justo, Ele dá a chuva correta, Ele dá a serôdia e a temporã. Ou seja, em outras traduções aí, as primeiras e as últimas chuvas. Amém, meus irmãos? Ele estava ali fazendo uma analogia com a questão agricultura para aquele povo daquela época. Todo mundo sabe, vocês conhecem, para quem mexe com agricultura, antes de você plantar, você pode preparar a terra, deixar tudo preparado, mas você só planta depois que vem a chuva. Se você jogar a semente em terra seca, ela vai morrer. Ou se ela germinar, ela não conseguirá ir para frente. Quando nós morávamos em Goiás, a gente via isso claramente. Estava todo o campo preparado, arado e preparado. E ficava às vezes tempo e tempo preparado. Uma região de Goiás é uma região mais seca. Ficava todos aqueles campos preparados. E tudo parado. De repente, a hora que chovia, saía todo mundo correndo. Choveu, é a hora de
plantar. Essa é chamada de chuva temporã. Amém, meus irmãos? E depois tem a chuva serôdia. Porque se você plantar antes de colher, quando vai dar os frutos, antes da colheita, precisa de outra chuva. A chuva que vai granar, a chuva que vai fazer com que o fruto realmente venha a ser fruto vistoso, bom. E Deus está falando, antes de dizer a promessa que é para nós, que começou lá com Pedro e os apóstolos no livro de Atos, e é para nós hoje, Ele está dizendo, olha, Deus é justo, Ele tem a chuva no tempo certo, Ele tem a serôdia e Ele tem a temporã. Amém, meus irmãos? E eu quero que você comece a entender esse princípio. Eu quero que hoje nós, em nome de Jesus, venhamos entender. A serôdia aconteceu lá em Atos 2. E nós estamos aqui aguardando a chuva temporã. Deus não vai recolher a igreja enquanto não vier a chuva temporã. Deus não vai recolher enquanto não vier a segunda chuva. Amém, meus irmãos? E se lá foi grande poder, lá aconteceu algo maravilhoso, imagina o que tem pela frente. Se prepara. Cutuca o seu irmão, se prepara, meu irmão. Se prepara, porque virá algo sobrenatural de Deus. Ainda virá. O Espírito não deixou de agir, o Espírito não deixou de mover, mas tem ainda promessa. Olha o que ele diz. Ele faz descer a chuva, a temporã e a serôdia, as primeiras e as últimas. A colheita só vinha depois da última chuva, depois que o fruto granava de verdade, depois que realmente o fruto estava garantido. E essa é a palavra de Deus para nós. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, trazendo o princípio de que Deus age de revelação progressiva, e se lá no início o negócio foi sobrenatural, aqueles homens que estavam com medo, que estavam reunidos, escondidos, de repente vem uma ousadia tal, em que eles não têm mais medo, não têm mais receio, e sai com o peito aberto, e começam a falar do poder e do agir de Deus, em que todos ouvem e entendem, cada um na sua própria língua. Se lá aconteceu, se prepare, porque vem coisas maiores para nós. Amém? Se lá aconteceu, nós temos coisas maiores. Agora vem o ponto aqui, para que a gente venha entender. Eu quero pegar com vocês esse ponto, versículo 28. Essa diferença da fala de Pedro com a fala de Joel. Essa diferença aqui. Aqui em Joel, Pedro disse, nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito, disse Pedro, lá em Atos 2. E Joel aqui diz o seguinte, e depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Daqui para frente é tudo igual. Depois de quê? Esse é o ponto importante para nós nessa noite. Depois de quê? Se ele está falando que depois eu derramarei do meu espírito, Pedro e os apóstolos sentiram isso, e ele nem citou, porque eles já estavam usufruindo do depois. Depois do quê, pastor? E esse é o ponto para nós nessa noite. Há algo para se preparar, assim como teve algo que prepararam para a chuva serôdia, há algo para nós nos prepararmos para as chuvas temporãs. Amém, meus irmãos? Assim como teve algo em que eles se prepararam e tiveram um sobrenatural, para nós agora, antes de um derramar poderoso do Espírito, há algo para acontecer o depois. Só acontece o depois quando confirma o antes. Amém, meus irmãos? E o nosso Deus, Ele age desta maneira. Ele mostra, Ele revela, mas Ele sempre deixa a questão condicional. Depois do que, pastor? Então vamos entender depois do que. Cutuca o seu irmão que está ao seu lado e fala assim, tem poder de Deus para a sua vida, meu irmão. Amém. Mas esse poder, Deus já tem manifesto.
Assim como já tinha manifesto com aqueles 12 homens, 11, né? Ainda estava 11. E da mesma maneira Deus tem movido nas nossas vidas. E volto a dizer, o Espírito Santo tem agido. Ele tem feito. Amém, meus irmãos? Mas tem algo sobrenatural. Tem aí uma chuva serôdia que ainda não veio. E virá. E a hora que virá, meu irmão, independente de que persigam igreja, não persigam igreja, de que tal governo, ou isso, ou aquilo, ou faça isso, ou faça aquilo, a hora que vier essa chuva temporã, meu irmão, olha, eu quero dizer, perdão, a serôdia, a hora que vier, meu irmão, minha irmã, é um derramar sobrenatural, que ninguém vai segurar aqueles que antes cumpriram com o que Deus tinha pedido. Amém? Então o que é que precisa? Volta um pouquinho, porque Deus mesmo mostrou a Joel, mesmo capítulo 2, para nós entendermos e começarmos a tomar posse desse poder para as nossas vidas e nos prepararmos. Aqueles homens, eles estavam ali, como eu falei, com medos, com receio, porque Jesus estava junto com eles, tudo maravilhoso, de repente Jesus tem uma perseguição e uma morte, fala, bom, se ele que era o Messias, aconteceu isso, imagina conosco, vamos nos esconder nas masmorras, vamos nos esconder nos lugares mais inóspitos, para que ninguém nos veja. De repente, vem uma chuva, e eles esquecem tudo e saem e abrem a boca. E ali já tem o primeiro batismo que foi sensacional. E Deus está preparando para a segunda chuva. Amém? Mas antes nós precisamos do quê? Vai comigo aí capítulo 2, versículo 12. Esse mesmo capítulo 2 de Joel, versículo 12. Esse princípio de Deus, precisamos entender e tomar posse. Eu quero que hoje, em nome de Jesus, todos nós venhamos a sair daqui, realmente entendendo esse princípio de Deus, para que, como igreja, estejamos preparados para essa segunda chuva. Amém? Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e o noivo do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio. Opróbrio é desonra pública. Para que as nações não façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Esse ponto é o que Deus aguarda de nós, para que uma segunda chuva, um segundo derramar sobrenatural venha sobre nós como igreja. Amém? A igreja do Senhor é muito apática. A igreja do Senhor anda parada. A igreja do Senhor, eu estou falando da igreja evangélica, estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja do Senhor num todo, está apática, está parada. E nós precisamos entender que nós precisamos fazer a nossa parte, para que depois venha uma segunda chuva sobrenatural. Amém, meus irmãos? E o que nós precisamos? Um ponto aqui é o seguinte, Deus fala aqui duas coisas importantíssimas para nós. Do versículo 12 até o 14, Ele está falando com aqueles que precisam confessar seus pecados, seus erros, aqueles que estão caminhando de uma maneira totalmente fora dos princípios de Deus. Ele diz o seguinte,
Voltai para mim com todo o vosso coração. Não, eu não quero que você rasgue as suas vestes, eu quero que você rasgue o seu coração. Eu quero que você chegue na minha presença e realmente confesse, que você fale. Eu quero que você chegue para mim e na minha presença e realmente fale, mas há um ponto importante para todos aqui. Chama-se arrependimento. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo, arrependimento. Então ele mostra aqui claramente, desse versículo 12 ao versículo 14, que ele está levando, Deus está dizendo, olha, eu quero um arrependimento daqueles que estão fazendo e andando de maneira errada, para que eu possa depois derramar a segunda chuva e o meu poder de maneira sobrenatural. Mas não é só isso. Olha que interessante. Então, a primeira parte, ele está falando para aqueles que estão realmente andando totalmente fora, que estão realmente fora daquilo que Deus colocou. Agora ele vai mais, ele vai além. Meus irmãos, há muito poder de Deus. Deus quer encher, transbordar. Você crê nisso? Amém? Mas nós temos que entender o seguinte: só enche quando estiver vazio. Deus só vai encher do seu poder quando nós nos esvaziarmos. Nós precisamos nos esvaziar de si mesmo para que Deus venha encher com o seu poder, para que essa chuva realmente venha e possa nos encher e transbordar, como fez lá no início em Atos, e Deus quer fazer de novo. E como a revelação de Deus é progressiva, se lá eles tiveram um poder que transbordou, imagina para a igreja dos últimos dias. E esse é o ponto. Arrependimento. Mas só que ele vai além. Olha só que interessante. Eu falei para vocês do versículo 12 até o 14. Agora olha do 15 até o 17. Tocai as trombetas em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Agora, eu quero que você observe isso. Deus muda agora, Ele muda o foco. Ele fala o seguinte: ora, para que eu derrame do meu espírito nessa segunda chuva, nisso que eu tenho programado, eu quero que você entenda, você que está desviado, você que está andando no caminho errado, você que está fazendo algo que vai contra e já sabe que está fazendo algo, se arrependa, venha, rasgue o seu coração, se arrependa na minha presença. Agora ele vira o foco e fala: você que está fazendo certo, você que está caminhando. O ancião, que ancião naquele tempo eram homens de caráter. Amém, meus irmãos? Ancião não é simplesmente uma pessoa de idade avançada. O ancião em Israel era uma pessoa que já tinha uma caminhada e mostrou um caráter transformado. Ele falou: você que é um ancião, você que tem caráter transformado, eu quero também você. De uma maneira diferente. As crianças pequenas, tragam, congreguem, toquem a trombeta, proclame uma assembleia solene. Vocês que estão errados, arrependam-se. Vocês que estão certos, eu quero também algo diferente. As crianças que mamam, tragam. O noivo e a sua noiva, que estão ali, fazendo algo que está diante daquilo que Deus tem. Eles estão nas núpcias, eles estão usufruindo da bênção, eles não estão fazendo nada de errado, eles estão usufruindo daquilo que Deus estipulou. Agora Deus fala o seguinte: vocês que são errados, arrependam-se. Vocês que estão certos, arrependam-se. Eu quero todos. Aquele que está fazendo errado precisa esvaziar-se. Aquele que está fazendo certo também precisa se esvaziar. Amém, igreja? Esse é o princípio. Para que o sobrenatural de Deus, a sua promessa se efetive. E é por isso que depois ele falou: depois desses dias. E aqui nós entendemos o que aconteceu com aqueles 11.
Nós entendemos, eles realmente se esvaziaram, eles realmente estavam ali, para eles a vida já não tinha mais sentido nenhum, para eles não havia mais alegria, para eles não tinha mais nada, para eles não tinha coisa nenhuma. Deus falou: agora sim, vocês mesmo estando certos, vocês se esvaziaram, e olha, eu vou derramar uma chuva na sua vida. Amém, meus irmãos? Nós precisamos tirar um conceito errado que nós temos como igreja. Nós precisamos tirar um conceito errado que carregamos. Nós achamos que arrependimento é só para quem está se convertendo. Nós achamos que arrependimento é somente para aquele que está recebendo a boa nova, o evangelho, a salvação. Realmente, todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas nós esquecemos que o arrependimento faz parte do caminhar. O arrependimento faz parte do caráter. O arrependimento é algo que não pode cair em desuso. E hoje em dia a igreja está esquecendo de falar, pregar, ministrar a respeito do arrependimento. E o Senhor falou muito bem claro a Joel: olha, eu vou derramar a primeira e a última chuva. Eu vou derramar. Mas antes tem que haver arrependimento. E nós carregamos algo conosco. Nós colocamos um padrão que não é o padrão de Deus. Nós achamos que arrepender é só uma vez, é só lá no início. É só quando nós aceitamos Jesus, quando pregam para nós a boa nova, quando pregam para nós a salvação, aí eu estou fazendo algo errado, aí eu falo assim: não, realmente, a pessoa ministra e está certo, está corretíssimo. Olha, você tem que entender que você é um pecador e você tem que se arrepender. Aí eu e todos nós fazemos assim: eu me arrependo, eu não quero mais errar, e pronto, arrependi. E nós achamos que nós fazemos isso uma vez só lá atrás e está tudo bonito. E o Senhor está falando para aqueles que estão fazendo errado: olha, eu quero que vocês rasguem os corações. Eu quero que vocês realmente cheguem na minha presença de coração rasgado. Eu não quero que rasgue as vestes, que faça teatro. Eu quero algo genuíno que venha do seu coração. Se arrependa do que vocês estão fazendo errado. Aí ele vira para o outro grupo que está aqui do lado: e vocês que estão fazendo certo, eu quero de vocês também que também se arrependam. Eu quero que tanto aqui quanto ali se esvaziem. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão: se prepara, porque quem está fazendo errado tem que se esvaziar para receber, se quiser receber, da segunda chuva. E quem está fazendo certo vai ter que se esvaziar também, para que também, meu irmão, Deus não vai encher onde já tem algo. O noivo da sua recâmara, a noiva do seu tálamo. Eles não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam usufruindo daquilo que Deus deu para eles. Mas falou: tudo bem, mas deixa a lua de mel para depois, porque eu quero vocês agora. Mas pastor, eu não estou fazendo nada de errado. Mas Deus falando: isso que você está fazendo certo, está roubando algo que eu tenho para vocês. E eu não posso encher onde tem coisas. Eu não vou encher onde tem coisas. Amém, meus irmãos? Deus enche somente quem está vazio. E presta atenção num detalhe: só vai se encher e transbordar quem estiver vazio. Aqueles homens reunidos naquele local, eles estavam ali orando. Eu imagino, meu irmão, é que a gente lê assim o livro de Atos, passa rapidinho. Eles estavam ali, se esvaziaram. Assim: acabou. Aquele que estava aqui, que era para nos ajudar, morreu, foi embora, acabou. E agora? O que nós vamos fazer? Se a gente sair aí, matam a gente. Eles estão querendo a nossa cabeça. Acabou. Eu não tenho mais alegria. Um falou: olha, minha alegria era pescar, nem vou pescar mais. O outro já estava falando: minha alegria era caçar capivara. nem vou caçar capivara mais.
Misericórdia, não pode, não pode. Ai, a minha alegria era jogar futebol. Eles se esvaziaram, gente. E não que Deus não queira que você se alegre. Não que Deus não queira. Caçar capivara não, tá certo? Mas não que Ele não queira que você pesque. Não que Ele não queira que você jogue futebol. Não que Ele não queira que você faça um churrasquinho. Mas Ele está falando aqui muito bem claro. Olha, haverá um momento em que eu vou exigir desses uma transformação. Desses um esvaziamento. Amém, meus irmãos? Tira da sua cabeça. Só enche do poder de Deus quando nós nos esvaziamos. Isso é latente em toda a palavra de Deus. Quer ver um exemplo rapidinho? Vai comigo, vamos aqui. Eu quero pegar um evangelho, uma palavra do Senhor, conhecida nossa. Eu quero que a gente venha entender esses princípios de Deus. Evangelho de João, capítulo 4. Para nós entendermos esse princípio de Deus. Para nós entendermos o que Deus está falando. Fala assim, arrependimento. É para todos. A todo momento. Amém, meus irmãos? Tire da sua cabeça que quem tem que se arrepender é aquele cara que está ali fora, que está fazendo algo errado, que está no pecado. Aquele tem que se arrepender. Mas nós também temos que se arrepender. Quer ver uma coisa? Antes de ler esse capítulo 4 aqui com vocês. A primeira carta de João diz o seguinte. Que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Bom, viver na prática do pecado é uma coisa, mas nós cometemos pecado. Se nós cometemos pecado, nós precisamos constantemente e perdão e também arrepender. Amém, meus irmãos? E por isso nós carregamos uma falácia, nós carregamos um erro. Nós achamos que nós não precisamos arrepender. E tem muito crente durão, cabeça dura, que está caminhando para o abismo, porque faz algo errado, às vezes coisas pequenas, sabe que fez errado, mas eu não preciso me arrepender, eu já me arrependi lá atrás. Lá atrás você se arrependeu de outras coisas, agora é outras coisas, e todos os dias. Quem não se arrepende, não vai receber de Deus. Capítulo 4 do Evangelho de João. Eu quero pegar aqui com vocês, a partir do versículo, deixa eu ver. É conhecido essa passagem daquela samaritana no poço de Jacó, amém? Mas eu quero pegar aqui no finalzinho, versículo 13. Então essa mulher, ela vai bem no calor do dia, pelo fato de ser samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos, então eles estipularam, o samaritano só pega a água aqui entre meio-dia e 1h, bem na hora do solão quente. E essa mulher ia lá todos os dias nesse horário buscar água. E ali ela encontra com Jesus, vocês sabem disso, versículo 13. Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Ela estava olhando o momentâneo. Essa mulher estava ali, é aquela questão da lata d'água na cabeça. Ela não tinha água encanada, todo dia ela tinha que ir lá naquele poço buscar água, e tinha que ir ainda, ela não podia ir no frescor da manhã, nem no frescor da tarde, tinha que ir no meio-dia. E a hora que Jesus fala isso, ela fala assim, não, então me dá de beber. Ela não tinha entendido ainda. Aí Jesus vem e mostra a questão do esvaziar. Ele vem e mostra o que ele estava esperando. Ele estava querendo mover de maneira sobrenatural naquela mulher, mas ela precisava se esvaziar da fonte da onde ela estava. Não no natural, não do poço de Jacó. Vamos para frente aqui? Versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tivesses 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Aquela mulher, ela estava atrás de alguns prazeres, algumas coisas. A fonte da onde ela estava bebendo não era algo de Deus.
A fonte da onde ela estava tirando algo, achando que era para aquele prazer, aquele momento, falou assim: vai lá, busca o seu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Falou: muito bem, você já passou por 5, e esse que agora você tem também não é seu marido. Jesus está aqui falando o seguinte, ele está dizendo para aquela mulher o seguinte: meu irmão, eu quero passar para vocês o que Jesus tinha para ela. Falando assim: olha, eu tenho uma fonte nova para você, mas você só vai beber dessa fonte quando você deixar e se esvaziar da outra fonte. Amém, meus irmãos? Deus não vai encher se nós não esvaziarmos de outras coisas. Deus não vai agir se nós continuarmos ainda teimando com outras coisas. Nós precisamos entender esse princípio. O cristão que para de se arrepender, para de crescer. Fala assim comigo: o cristão que para de se arrepender, para de crescer. Meus irmãos, eu quero te dar um conselho, todos nós, para mim, todos nós que estamos aqui. Todos os dias que orarmos ao Senhor, nós temos que pedir perdão para Deus dos nossos erros, das nossas falhas, mas nós temos que nos arrepender. Falar: Senhor, eu me arrependo. E arrepender é procurar não fazer mais. Arrepender é dizer para Deus: eu me comprometo a não errar mais, mesmo que a gente erre, mas esse arrependimento tem que ser do coração. É por isso que, por exemplo, rapidamente, depois lá em casa você lê, lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, quando o próprio Senhor Jesus começa a falar a respeito de ir para pregar o Evangelho, falar da boa nova, ele fala o seguinte: olha, eu quero que vocês preguem, e todo aquele que crer, se arrepender, receberá a salvação. Amém, meus irmãos? O arrependimento está embutido. E esse é o ponto para que nós venhamos a receber. Não adianta se nós não nos arrependermos. Não adianta ser teimoso. E em nome de Jesus, assim como a palavra é para aqueles que estão no erro, a palavra de Deus para que venha derramar dessa segunda chuva é também para aqueles que estão andando, vamos pôr assim, correto. Eles falando: olha, convoque, traga, faça uma assembleia solene, chame aqueles que estão certos, chame aqueles que estão caminhando de acordo. Eu quero que venham, e eu quero que todos esses cheguem na minha presença. Esses mudem, se arrependam e venham. Esses que estão já no meu caminho, venham também. Pode ser velho, pode ser um ancião, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser criança. Aqueles que amamentam, tragam os seus filhos. Ai, criancinha ainda está amamentando, traga. Ai, mas o fulano casou, está na lua de mel, cancela a lua de mel e venha. Porque o maior prazer e a maior alegria é esvaziar-se na presença do Senhor. Aí sim, Ele enche e transborda. Amém, meus irmãos? Vamos tirar da mente agora também um outro paradigma, um outro erro que nós carregamos de avivamento. Tem gente que acha que está tocando a vida, caminhando da mesma maneira, ouviu da palavra do Senhor, amém, mas não houve transformação. Em algumas coisas houve algumas transformações, em outras acha que não precisa mudar, que não precisa transformar. E essa pessoa tem na mente que vai deitar e no outro dia vem um rio de água viva sobre a vida dele, e de repente e vai sair glória, aleluia, glória a Deus, amém. Meu irmão, não é assim. O princípio não é esse. Em Ezequiel capítulo 47, quando fala do rio de água viva, ele mostra também, eu não vou nem pegar aqui para não estender demais. Ele fala o seguinte: um anjo do Senhor pega Ezequiel e fala assim: vamos entrar no rio de água viva. O mesmo que também é relatado lá no livro de Apocalipse. E esse rio de água viva, ele não vem de maneira inesperada sobre a sua vida. Não vem, nós é que vamos no rio. Amém, meus irmãos? O rio não vai chegar na sua casa. Tem gente aí achando que vai deitar e esperar, e o rio de água viva, você vai amanhecer até se afogando. O rio não vai na sua casa, você vai até o rio.
E nós vemos vários relatos. No livro do Apocalipse diz que esse rio de água viva, é uma extensão do próprio Deus. É realmente o Espírito Santo que nós estamos falando aqui. É aquele rio que sai do trono de Deus e vem. E todos que estão à sua margem florescerão, transbordarão. Amém, meus irmãos? De frutos em todas as estações. E quando aquele anjo, preste atenção nisso. Pega Ezequiel, está lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, depois você vem em casa. Ele fez: Ezequiel, vem comigo. Eu vou mostrar para você como que as coisas são diante de Deus. Ele pega, faz quatro vezes uma medição e um andar. Ele entra no rio e anda 1000 côvados. 1000 côvados mais ou menos, para você ter uma noção, mais ou menos, arredondando. Mais ou menos meio quilômetro. Meio quilômetro, meu filho. Entra das margens do rio adentro. O anjo com a vara de medir mede 1000 côvados. E eles entram 1000 côvados. E a água ainda está ali nos artelhos. Está lá, meu filho. Na canela. Aí marca mais 1000 côvados. A água sobe mais um pouco. Marca mais 1000 côvados. Sobe mais um pouco. E Ezequiel continua com o anjo 4 vezes. Entra no rio 2 quilômetros. Meus irmãos, bom, eu não sei como que é o Amazonas, mas 2 quilômetros da margem, rio adentro, ainda está dando pé. Amém, meus irmãos? A água ainda está ali, chegando próximo. Aí a hora que ele fala mais 1000 côvados, aí sim, aí são águas profundas. Amém. O Senhor só vai te levar para águas profundas, mas quem tem que ir é você. O rio não vem, meu irmão. Esqueça essa história do avivamento em que eu continuo na minha vida. E tem gente que entra no rio, volta para o seco. Entra para o rio, volta para o seco. Molha o pé, volta para o seco. Tem gente que está ali indeciso entre rios de água viva e estar no seco e na sequidão. Tem muita gente nesse vai e volta. E o Senhor está falando: olha, eu quero que entre, e entre, e entre, e entre, e entre. E depois de 4 vezes, 2 quilômetros adentro, ainda tem mais um passo. Aí sim, vem nas águas profundas. E é isso que Deus tem para nós. Esse é o segundo ponto, a segunda chuva. Essa chuva sobrenatural é entrar nas águas profundas. Entrar nas águas profundas, meu irmão, é você estar totalmente no rio. Enquanto você está no domínio, nós ficamos tranquilos. Enquanto você está com o pé na areia, não, rio não é nem areia, né? Com o pé no barro, mesmo que entre pelos vãos assim, dos dedos, mas você ainda está sob controle. E o Senhor fala: aí sim, nas águas profundas, você está totalmente à mercê do rio. Aí você não domina mais. E nós precisamos entender: esse andar e continuar, eu só faço com arrependimento. Eu só faço se eu continuar a me arrepender. Porque uma pessoa que pensa, ele volta, ele retrocede. Uma pessoa que não tem arrependimento, pisa no rio, anda um pouquinho, molha o pé, volta, achando que fez maravilhas, achando que o mover de Deus está grande na sua vida. O Senhor falando: só molhou o pé. Eu tenho algo maior. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: Deus tem algo maior para a sua vida. Amém, meus irmãos? E o segredo, aqui no livro de Joel: e depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Amém, meus irmãos? Depois do quê? Depois que houver arrependimento, tanto para esses que estão errados, quanto para esses que estão achando que estão certos, Deus está aguardando uma mudança, santificação, uma igreja realmente aberta ao mover de Deus. Amém, meus irmãos?
Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, vocês conhecem, vocês sabem, eu também não vou pegar agora, depois você lê em casa. Fala a respeito das obras da carne, do fruto do Espírito, e diz muito bem claro, e nos diz que a carne milita contra o Espírito. No livro de Romanos também nos alerta com relação a isso. E essa questão do vai e voltar, vou e volto, eu vou só até ali onde dá pé, aí eu volto. O Senhor falou, eu preciso que haja uma entrega total. Meu irmão, a hora que você está em águas profundas, aí não dá pé. Você não tem mais o controle. Você pode saber nadar. Eu não sei se você já nadou em rio, com correnteza. É uma maravilha. Você vai atravessar um rio, você mira numa árvore que tem do outro lado. Aí você vai entrando, a hora que não dá mais pé, você começa a nadar. Aí você nada. Cadê a árvore? Aí você nada, cadê a árvore? Aí você nada. Por quê? Porque a correnteza está te levando. E o que Deus tem para nós é isso. Eu vou te levar. Amém? Fala assim comigo, existe um rio de águas vivas. Amém? Fica em pé. Em nome de Jesus. Lugar seco é incompatível para aquilo que Deus tem para nós. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo, o segredo é arrependimento. Nós vemos que João Batista veio como precursor do Senhor Jesus. E ele vinha falando do batismo do que, gente? Arrependimento. João veio com o batismo do arrependimento. E não é para menos, porque só recebe do poder de Deus quando nós nos arrependemos. E se você acha que você já está bem na fita, se você acha que você tem feito as coisas certinho, louvado seja Deus, e não quero questionar não. Se você tem consciência de que você está fazendo tudo certo, Deus também pede para você arrependimento. A cada dia, a cada momento. Pois somos humanos. Ninguém aqui, nem eu, nem ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito. E Ele aguarda e espera de nós que venhamos a pedir perdão e nos arrependemos. Maridos, arrependam-se dos erros que comete na sua casa, de muitas vezes não fazer o que lhe é devido, como homem, como sacerdote no seu lar. Esposas, se arrependam por não serem submissas, por não atender, por não estar atento àquilo que muitas vezes lhe é solicitado. Falta de sabedoria para levar a sua casa. Filhos, se arrependam por muitas vezes ir contra o que o seu pai, a sua mãe tem falado, tem colocado. Todos nós devemos nos arrepender por falta de respeito aos mais velhos, às autoridades. Todos nós devemos nos arrepender de não dar ouvidos à palavra do Senhor. Todos nós precisamos nos arrepender por questionar aquilo que Deus fala na sua palavra. Nós precisamos nos arrepender por procurar na internet, no Google, algo que satisfaça o meu ego e ir contra o que Deus fala na íntegra, na sua palavra. O arrependimento é esvaziar-se. E é isso que Deus aguarda de nós. Aleluia. Glória a Deus. Porque rios de água viva